o Brasil se depara com mais uma cena exacerbada de racismo e criminalização do funk. O MC Pose do Rodo foi preso na madrugada dentro de casa sob alegações de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico. A polícia usou como justificativa para a prisão os shows em bailes de favelas comandadas pelo Comando Vermelho. Seus bens foram apreendidos e ele foi levado algemado, descalço e sem camisa. A prisão mediatizada de Pose mostra o esforço contínuo da polícia e da elite em transformar pessoas negras em ascensão em troféus. O funk, espaço de resistência e por muitas vezes de possibilidade para a população preta e periférica, vira justificativa para a perseguição. A criação da Lei Anti-Oruan é uma atualização da Lei da Vadiagem, criada para criminalizar a cultura negra. Reproduzir samba, rap, funk e capoeira era motivo de prisão há menos de 100 anos. Oruan denunciou a prisão de Pose. Ele canta em baile de favela, não é traficante. O Estado gosta de envergonhar nós aí, ó. Algemar o Pose, nem precisa disso. Nem precisa disso, mano. O cara é exemplo pra várias pessoas aí, ó. Ele gosta de nós, denegrir a nossa imagem, tá ligado? Todo mundo sabe que isso não é uma mentira. Todo mundo sabe que o Pose, ele é cantor, mano. Ele canta em baile de favela, mas não é envolvido com facção nenhuma, não, mano. Com todo respeito, mano. Mas aí, mó covardia mesmo. Ele gosta de envergonhar, pois agora eu vi legal. Ele gosta de envergonhar a norma. Algemou o cara. Pô, qual é? Mó covardia, mó tristeza. Mano. Mas fazer o quê? A deputada Paula Nunes, da bancada feminista do PSOL, usou suas redes para explicar o que está acontecendo. Seletividade penal e criminalização da cultura. Se você não acordou chocado com as imagens do MC Pose do Rodo sendo preso hoje no Rio de Janeiro, talvez você não tenha entendido muito bem o que aconteceu. E eu vou te explicar o que isso tem a ver com a seletividade penal. As imagens do MC Pose do Rodo sendo presos hoje são completamente humilhantes. Fizeram questão de prender o Pose descalço, sem camisa, e essas imagens foram amplamente veiculadas pela imprensa. Ao mesmo tempo, quando Roberto Jefferson foi preso, depois de atirar contra a polícia, ele foi preso de forma completamente respeitosa. Isso é ou não é racismo? Mas tem mais. Tem um termo sendo utilizado na prisão do Pose que diz exatamente o que querem fazer e a forma de criminalização do funk. É o termo narcocultura. Estão tentando justificar a prisão do Pose dizendo que ele tem vínculo com o crime organizado do Rio de Janeiro porque só faz shows naquela região. E eu quero falar com você sobre isso. É óbvio que todas as denúncias precisam ser investigadas, é muito importante que sejam. Agora, é possível dizer que um MC é bandido e vinculado ao crime organizado porque ele faz show na comunidade? A gente sabe onde está o público do Pose do Rodo. Não é possível que a criminalização da cultura chegue a esse ponto, a ponto de criminalizar artistas e o público que é diretamente ligado ao funk, dizendo que é isso que sustenta o tráfico de drogas. E aí, se a polícia e o judiciário querem mesmo atacar o tráfico de drogas, precisam atacar quem cria empresa de fachada para lavar o dinheiro do tráfico, quem compra imóveis, quem compra carros com o dinheiro do tráfico de drogas. Precisa investigar por que é que o tráfico internacional de cocaína é a segunda maior economia do mundo e não atacar quem frequenta show de funkeiro em comunidade. O deputado Renato Freitas também se manifestou, questionando o tratamento diferenciado dado a shows de sertanejo com milicianos armados, enquanto o funk é alvo de repressão e prisões. O Pose do Rodo foi preso. O Pose do Rodo foi preso? Como assim? O mano lá? O mano lá foi preso. Fui ver o que era a denúncia. Não, que é o seguinte, tem vídeo dele cantando e pá, e na plateia, uns caras, né, do público, uns caras de fuzil na mão. Falei, opa, calma aí. Peraí, foi esse problema aí. Vários shows de sertanejo tem miliciano de fuzil na mão, de pistola, de calibre 12, de todas as armas que você imaginar. O sertanejo é o gênero do armamentismo aí, sobretudo entre o coronelismo do interior de muitos estados aí, Mato Grosso, Paraná e tantos outros. Não, mas aqui ele fazia apologia, ele falava, pá, opa, calma aí. Então aquele cara lá que tava querendo ser até presidente do Brasil, ele não tava lá com um monte de gente de betes, um monte de gente de criminoso de colarinho branco. Pera aí, ele nunca foi preso? Não, então não pode ser por isso não. Eu fiquei aqui tentando entender de fato por que ele foi preso. Por cantar, por falar, por manifestar opinião. Foi preso ele justamente pelos pretensos defensores da liberdade de expressão. Por quê? Porque não é exatamente o que se fala, é quem fala.
não nos enganamos, não caímos em conto de fardas. Por que esse laranja desse tal de Gustavo Lima não tá preso? Você só andava com a criminalidade do colarinho branco aí dos 171 estelionatário, que ganha dinheiro aí na tragédia das pessoas. Por que o Collor não tá preso? Depois de roubar milhões e milhões. Tá num apartamento à beira-mar, com academia, cinema, shopping. E agora o Pose do Rodo por ideias. Mano, o cara queria de favela, filho. Ah, não, Renato, mas o cara tá falando de CV, de não sei o que, de criminalidade. Ah, mano, o Bolsonaro empregou a mãe do miliciano que foi preso lá na Bahia, lá que era o número 1 da facção Milícia do Crime, lá no Rio de Janeiro, que era um grupo miliciano, Adriano da Nóbrega. Então, mano, prender o MC Pose nessas condições só demonstra que tá havendo ali uma criminalização das pessoas, das suas culturas e dos seus territórios. Por que esses sertanejos não vão presos se eles vão lá para município desse tamanho no interior do estado para fazer show super faturado, para lavar dinheiro e fazer apologia ao crime organizado, fazendo campanha antecipada a políticos corruptos, criminosos do colarinho branco? Toda acusação que eles fizeram ao Pose cabe nesse caso, não estou inventando. Então por que isso não acontece? E essa liberdade de expressão que tanto é defendida? Não foi o Kim Kataguiri que falou que por ele era legalizado o partido nazista no nosso país? Por que com ele não foi um crime? Foi liberdade de expressão. Porém, eu cantava o que eu vivia. Não é errado, eu cantava o que eu vivia. Então eu foquei em viver uma vida tranquila, batalhei. E hoje em dia eu passo isso para menosado. O crime não leva a lugar nenhum. O deputado pastor Henrique Vieira também se posicionou, denunciando o racismo estrutural por trás da prisão. Sobre a prisão do MC Pose, algumas reflexões. Faço uma pergunta. Quando Rogério de Andrade, bicheiro, criminoso no Rio de Janeiro, foi preso, esse foi o tratamento? Algema, constrangimento e humilhação? Quando Roberto Jefferson, aquele deputado bolsonarista, homem branco, atirou contra policiais e foi preso, esse foi o tratamento? Constrangimento, humilhação, algemando? Quando aquele homem branco, embriagado, dirigindo um carro, matou um jovem, outro homem que havia acabado de se casar, que estava curtindo a sua primeira noite de lua de mel, passou 10 meses foragido, esse homem que cometeu esse ato. Quando se entregou à polícia, foi assim o tratamento? Não foi. Por que MC Pose foi constrangido, humilhado e algemado na frente dos seus filhos sem demonstrar nenhuma resistência? Porque trata-se de um homem negro. Tudo nessa prisão, do jeito que ela aconteceu, da forma que ela aconteceu, tem a ver com ódio racial, tem a ver com criminalização sobre o povo negro, tem a ver com essa autorização que tem a ver com o sistema policial, o sistema judiciário, a cultura racista brasileira para pegar um corpo negro, humilhar, constranger, culpabilizar publicamente. Não tem como olhar o jeito que essa prisão aconteceu e não ver o racismo. Além disso, uma outra reflexão para terminar sobre a criminalização da cultura preta, popular, periférica, favelada, a criminalização contra o rap, o trap, o funk, o hip hop, aquilo que vem da periferia, com voz crítica, consciência política, crítica social, se não há uma antecipação de culpa e uma vontade de prender. Por fim, que o MC Pose tem o direito a se defender, que é garantido numa democracia, a presunção de inocência, que é garantida numa democracia, e que a investigação seja feita sem atravessamento racista e antecipação de culpa. Um homem negro, constrangido, humilhado e algemado. Porque não foi assim? Com um monte de gente rica, branca e poderosa. Trata-se do racismo brasileiro. Precisamos pensar, refletir e agir quanto a isso. MC Pose do Rodo e sua defesa denunciaram a prisão indigna, o uso de algemas e negaram todas as acusações, ressaltando que seu trabalho é a música e que ele é exemplo para várias outras crianças da favela. Não há provas concretas que o liguem a qualquer atividade criminosa.